Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar de NFL, porque hoje é dia de começarmos a acompanhar a semana 8 da temporada. Temos o Thursday Night Football entre Ravens e Bucks, um jogo que promete algumas emoções e temos algumas dúvidas. Vamos falar desse jogo, mas também vamos falar da troca que envolveu a equipe dos Bears e também a equipe dos Eagles. Estou até com a camisa dos Eagles aqui, ó, porque chegou lá o Robert Quinn. Nós vamos falar dessa troca, quem saiu vencendo, qual que é a parte boa, a parte ruim de cada um desse negócio. Quero contar com sua colaboração, aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo, aquela interação, compartilha o Toque Passa, se inscreve no canal, ativa aqui a sua notificação para ser alertado assim que sair um vídeo novo. Se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Tem um botão aqui em cima, ó, seja membro, clica lá, não é um valor caro. Tem um grupo no Telegram para a gente bater papo, falar de futebol americano aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Fuso ajuda que a gente conversa ainda por muito mais tempo. E também tem prêmios, né? Vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, então faça parte do clube de membros. Quando chegarmos em 100, sorteio a camisa. Convido você também a conhecer a Fanatic Sport Nation, loja sensacional, já falei bastante dela aqui, ó. Aqui embaixo tem o link e também o cupom de desconto. Então vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos começar aqui com a grande notícia de ontem, né? A notícia da quinta-feira, que foi a troca envolvendo a equipe do Philadelphia Eagles e o Chicago Bears, que mandou o pass rusher, o edge, o Robert Quinn, para a equipe da Filadélfia. Um jogador veterano, está com seus 32 anos já. Os Bears vão receber de volta uma quarta rodada e também um certo alívio, um bom alívio na folha salarial, que, rapaz, olha, a folha salarial dos Bears no ano que vem promete ser das mais sensacionais, tá? O Robert Quinn tem quase 8 milhões de dólares para receber nessa temporada. A equipe dos Bears deve absorver a maior parte, né, segundo os reports aí, vai absorver mais da metade, a maior parte, né, mais da metade desse contrato. Então é uma boa para a equipe dos Eagles financeiramente neste ano já. Adiciona um cara, a gente vai comentar isso aqui. E os Bears, além dessa quarta rodada, eles abrem 18 milhões de dólares no salary cap na próxima temporada, né? Ele que teve 18, o Robert Quinn teve 18 sacks e meio na temporada passada. Sempre passou aquela impressão de que ele era bom demais para estar num time que não ia brigar assim, né? A equipe dos Bears hoje tá 3-4, mas você não, por mais que a NFC seja acessível, mas você não olha assim e fala, não, esse time aqui vai chegar nos playoffs, tem condições de chegar nos playoffs, por mais que o cenário pareça mais promissor. E antes da temporada começar, a gente achava que os Bears estariam até piores do que de fato estão, né? Nunca pareceu um time arrumado o suficiente, com uma mudança lá, com a chegada do Eberflus, com mudança de filosofia, defesa mudando bastante, inclusive serviu até para cair um pouquinho o rendimento do Robert Quinn. Então, pô, cara, esses 18 milhões de dólares que abrem na temporada que vem, isso aqui, ó, segundo o Over the Cap, fui procurar os números lá, os Bears terão um cap no ano que vem de 134 milhões para gastar. O Ryan Poles, né, o general manager da equipe, tem um espaço tranquilaço para fazer um belíssimo trabalho e conseguir acrescentar muita coisa, né? Dá para montar um time no ano que vem com esse espaço de cap, que é a previsão aqui do site do Over the Cap. Se trocasse antes, né? Se tivesse trocado antes de começar a temporada, poderia ter conseguido um crédito maior, não uma escolha de quarta rodada, talvez umas piques mais altas, uma coisa melhor, mas tem que saber também se rolaram, né, ofertas pelo Robert Quinn. Veio de um ano, 18 sacks e meio, passou até meio que batido por estar num time ruim, você conseguir números muito bons, mas pouco se comentou do Robert Quinn, que bateu o recorde da franquia aí de sacks em uma temporada, então ele era um cara que merecia ter mais destaque, mas eu acho que por conta de ser um cara veterano, por estar num time que muito fraco mesmo, todas essas mudanças, acabou ficando meio escanteado, meio esquecido e talvez não tenha rolado uma grande oferta. Agora o Pouls falou que não tinha como abrir mão, deixar passar essa oportunidade, pintou uma quarta rodada, abre espaço, tá ótimo. Se ele jogasse até o final da temporada e fosse dispensado em seguida, abriria 10 milhões no cap. Abre 8 milhões a mais, nada mal, dá para fazer um belo de um estrago. Pro lado dos Eagles, cara, eu acho uma bela aquisição, tá? Veterano, ele não tem um ano de 2022 tão bom quanto teve 2021. Até agora os números dele aqui, ó, ele tem um sack, 3 quarterbacks hit, né? São 10 pressões ali, 2 tackles para perda,
8 tackles no total. O percentual de vitória dele no pass rush é de 16,3%, que é bem abaixo do que ele teve ano passado. No passado ele terminou com 26,2% nessas vitórias no pass rush. Mas não dá para negar, cara, ele é uma aquisição bem interessante se você considerar que você dá uma profundidade maior para essa defesa. A defesa dos Eagles não precisava de um pass rusher, mas não faz mal ter um cara a mais. Você perdeu o Barnett lá no começo da temporada, tá fora do ano inteiro ali com a lesão no joelho, e aí você vai ter lá o Reddick, o Sweat, o Graham, o Fletcher, cara, né, o Fletcher Cox, o Hargrave. Você tem muito bons nomes e você adiciona mais um cara. Então você dá uma rotação maior para um time que de fato é contender, que está invicto na temporada, que pode sonhar em chegar no Super Bowl, que pode sonhar em ganhar um Super Bowl. Então você adiciona ótimas peças. Eu vi até uma comparação, acho que foi no site da ESPN, falando que essa aquisição pode ser comparada, acho que é um pouco exagerada, com a busca dos Rams pelo Von Miller. Pode ser equiparada, levando as devidas proporções, inclusive com as picks, né? Os Rams pagaram muito mais caro para levar o Von Miller, mas o Robert Quinn, por mais que não tenha o impacto de um Von Miller na defesa, ele é um estilo parecido, um veterano que adiciona e é capaz de fazer grandes jogadas. O Von Miller vai muito bem nos playoffs. Se o Robert Quinn conseguir fazer uma, duas jogadas nos playoffs, já está mais do que muito bem pago, e eu acho que ele tem potencial. Gerar esse elenco, dá essa oportunidade também, né? Você vai disputar a temporada inteira, para evitar que você chegue um pouco mais baleado na reta final. Adicionar um nome como Robert Quinn, para mim é muito interessante. Esse time dos Eagles, que já é dos mais interessantes, que tem um dos calendários bem acessíveis, né? Para mim já está nos playoffs, né? O único time invicto na temporada até o momento, né? É o último time. Eu acho que foi uma bela aquisição. Achei que foi uma boa oportunidade. Gosto bastante, vejo com melhores olhos ainda essa equipe dos Eagles. O pass rush não era um problema dos Eagles, mas trazer um pass rush a mais nunca é demais. Se o Robert Quinn der certo, né, a equipe dos Eagles ainda pode pensar em mantê-lo para a próxima temporada. Tem mais contrato por 2 temporadas, nada de dinheiro garantido. O ano que vem são 14 milhões, depois em 2024 são 13 milhões. Nenhuma dessa grana é garantida. Acho até pouco provável que um cara de 32 anos, talvez não seja mais, não tenha ritmo. A equipe dos Eagles fala muito obrigado por tudo, vai nessa, procura seu caminho. Mas se quiser ficar, né, o valor não está garantido. Às vezes você tenta renegociar com o jogador, faz um contrato diferente. Mas, eu gostei bastante. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí o seu comentário. O que vocês acham dessa chegada do Robert Quinn na equipe da Filadélfia? Eu tenho amigo torcedor dos Eagles que tá felizaço, tá radiante, já tá preparando aí para fazer a comemoração na Paulista, em todos os lugares, né? Comemorar aqui para essa vitória dos Eagles. Será? Já dá para falar que os Eagles vão pro Super Bowl? A gente vai conversar muito mais sobre isso. Vamos nessa. Quero passar por quarterbacks antes da gente ir falar do Thursday Night Football. Em primeiro lugar, quero começar falando do Matt Ryan, porque eu li ali, eu acompanhei a entrevista coletiva dele também, li as notícias depois. Ele falou que ele ficou um pouco chocado, surpreso por ter sido colocado na reserva. Talvez tenha ficado surpreso por ser reserva do Sam Ehlinger, né? Que era o terceiro quarterback da equipe dos Colts até pouquíssimo tempo, né? O Nick Foles era o quarterback reserva e o Ehlinger passou o Nick Foles faz 1, 2 semanas e agora já é o titular do time. Não sei se dá para apostar que o Ehlinger vai ser o futuro dos Colts, que é. Mas ele falou que ficou surpreso, o Matt Ryan, entendo, né, completamente, nunca foi reserva na carreira dele, isso acontece agora depois dos Colts terem procurado por ele lá na equipe dos Falcons. Mas ele falou que agora vai abraçar essa ideia, vai ajudar o time, colaborar com o time como tem que ser, aquele discurso protocolar, aquele padrão. Só que, aparentemente, o Frank Reich perdeu o controle do vestiário completamente, né? Na entrevista com o center, o Ryan Kelly, ele falou que não, olha, cada um tem uma opinião sobre esse assunto, eu não vou entrar na minha aqui, mas certamente todo mundo ficou um pouco surpreso, então é o que é. Cara, me passa a impressão do tipo assim, não concordo, né? Eu não sei, eu acho que o desempenho do Matt Ryan fazia sentido você ser colocado no banco de reservas.
eu não tenho visto o Ellinger treinar. Eu não sei se ele está treinando melhor, se tem uma perspectiva. Eu acho que o Ryan Kelly sabe mais do que está acontecendo no time do que eu, né? Porque ele tem acesso a todos os treinamentos, eu não tenho esse acesso. Então, eu não sei se o Ellinger vai fazer essa equipe crescer, ou se era melhor você seguir apostando no Matt Ryan. Pelo que eu vi, fiz o jogo na ESPN no domingo. Matt Ryan custou essa partida contra os Titans. Foi por culpa dele que o time perdeu. Não conseguiu entregar quando precisava, quando a equipe dos Titans dava espaço para você crescer, ele não conseguia entregar isso, e além do que, entregou a paçoca 2 vezes lá com a pick six, depois mais uma interceptação na sequência. Então, para mim, o Frank Reich já está vivendo seus últimos dias como técnico da equipe do Indianapolis Colts. Na equipe do New England Patriots, o repórter Phil Yates, da ESPN, trouxe a informação de que Mac Jones será o quarterback titular dos Patriots contra os Jets neste domingo. Jogo que eu vou fazer na tela da ESPN 3, tá? Quero contar com a audiência de todo mundo. Uma fonte do repórter afirmou que o quarterback teve cerca de 90% das repetições com os titulares no treino desta quarta-feira e vai começar jogando depois da polêmica, né, daquela aberração que foi o jogo de segunda-feira, aquela loucura. O Belichick foi questionado ontem na entrevista, antes do treinamento, sobre quem seria o titular. No domingo ele falou que, na segunda-feira, aliás, falou que acabou de acabar o jogo. Na terça-feira ele deu aquela desbaratinada de novo. E ontem ele vai lá e fala que, olha, a gente vai ver como é que vai acontecer o treino e depois eu decido, né? Então, ele não vai admitir jamais que ele errou, eu acho que ele errou. Ele falou que a decisão de trocar, de colocar o Bailey Zappe já estava tomada antes de começar o jogo. Para mim não faz o menor sentido. Acredita quem quiser, né? Eu sou um fãzaço do Bill Belichick, mas para mim não cola nem um pouco essa desculpa. Meteu ainda que o Jones voltaria para a partida no segundo tempo se o placar tivesse um pouco mais próximo, não faz o menor sentido. Então você tinha uma ideia, sei lá, eu vou trocar o Bailey Zappe e o Mac Jones. Primeiro que já é um erro. O time tem que ter um quarterback, né? Eu critiquei ano passado quando os 49ers falaram de colocar o Garoppolo e o Trey Lance. Você tem dois, você não tem nenhum. O Belichick vem com esse papo. Se o Mac Jones começasse bem a partida, ele ia colocar o Bailey Zappe? Não, ele colocou porque o Mac Jones não estava funcionando e estava tomando pressão e talvez tivesse sido afetado psicologicamente pelos gritos da torcida, sei lá. Ou o Belichick se emocionou também e foi lá e colocou o Bailey Zappe. Bailey Zappe começa muito bem. Agora, se ele mantivesse o placar próximo, se ele tivesse conseguindo jogar bem, você ia tirar o Zappe também para voltar o Mac Jones, que não estava. Não fez o menor sentido. Tá? Agora a gente vai ver, vai ter esse jogo contra os Jets. Não é uma parada fácil, não, mas o Mac Jones precisa dar resposta porque está decepcionando ainda nesse ano. Faz sentido, né? Ter críticas para cima do segundo-anista, por mais que eu acho que as críticas têm que ser mais voltadas para a dupla de trapalhões ali, o Joe Judge e o Matt Patricia. Já no Saints, o técnico Dennis Allen disse que Andy Dalton vai ser o quarterback da equipe, vai continuar como quarterback titular da equipe de Nova Orleans. O James Winston participou sem problemas, né, sem limitação nenhuma pela primeira vez desde a semana 1. Né, isso não acontecia com o James Winston, sempre com algum problema nas costas, no tornozelo, na perna, no pé, mas ao que tudo indica, segundo o Dennis Allen, né, não é não que tudo indica, o Dennis Allen já falou, o treinador falou, o canhão ruivo vai seguir como o titular, ganhou essa batalha mesmo com a atuação pífia e patética da última quinta-feira. Talvez o Dennis Allen saiba que a culpa foi minha, porque elogiei o Andy Dalton, né? E aí isso aí secou o nosso quarterback. Ou também ele está mais tranquilo por saber que o jogo contra os Raiders não é prime time, então a chance do Andy Dalton cometer besteiras é um pouco menor, né? Bem menor, né? Agora, sinceridade, para o torcedor do Saints é triste, mas é meio que escolher o veneno que vai te matar. Você escolhe só. Eu acho que o James Winston ou o Andy Dalton não são respostas, não são quarterbacks do calibre de uma equipe como o do Saints, que veja um elenco melhor até do que a campanha está fazendo. E queria, olha só que ponto chega, né? Eu quero ver um pouco mais do Taysom Hill. Bota mais o cara para jogar ali, faz uma gracinha a mais. Acho que vai ser mais interessante. Pelo menos você dá um entretenimento, porque até agora tá bem fraco. E agora sim, vamos falar do Thursday Night Football.
aqui do meu ponto de vista, ele promete um jogo interessante, no mínimo porque tem personagens para isso, né? É uma boa pedida, o segundo confronto na história entre Tom Brady e Lamar Jackson. Se encontraram só lá em 2019, na última temporada do Tom Brady em New England, vitória dos Ravens naquela ocasião, e são os dois únicos quarterbacks da história a ganharem prêmios de MVP de forma unânime. O Tom Brady em 2010 e o Lamar Jackson em 2019 foram eleitos aí sem votos para nenhum mais. Eram os melhores jogadores das suas temporadas. E por incrível que pareça, a gente olha hoje, isso que parece tão distante, né? 2010 é distante, mas pelo rendimento do que está acontecendo com a equipe dos Bucks, o Tom Brady no geral e o Lamar Jackson também, né? A gente tem muito o que criticar, porque o Tom Brady chega nessa semana 7 comandando uns Bucks, tem campanha negativa. É a primeira vez que o Brady chega com campanha negativa na semana 7 desde 2002. Ele era então campeão do Super Bowl com os Patriots em 2001. 2002 é meio que uma temporada de ressaca, e foi a única vez que o Tom Brady ficou saudável por toda uma temporada e não atingiu os playoffs. Será que ele vai querer repetir a dose aí 20 anos depois? Mesmo com os 3-4, os Bucks lideram a NFC Sul ali, estão empatados com os Falcons, mas na frente lá dos Panthers e também dos Saints. É uma divisão bem fraca nesse momento, né? Sejamos sinceros, era para estar nadando de braçada. Talvez já tivesse classificado a equipe dos Bucks se estivesse jogando o que se esperava que eles jogassem, o que jogaram nas últimas 2 temporadas, mas neste momento aqui estão muito mal. Eu ainda acho que eles vão para os playoffs. A vaga de playoffs para mim está bem garantida, por mais que seja um time ruim, jogando abaixo da crítica. O favoritismo na divisão é muito grande ainda, né? Os Panthers num rebuild total ali. A derrota é muito inexplicável no último domingo, os Saints com muitos problemas e os Falcons divertidos, mas para por aí, né? Então eu acho que a equipe de Tampa ainda vai se arrumar e vai para os playoffs ganhando a divisão. Dali por diante, difícil prever. Não costumo apostar contra o Tom Brady em playoffs, mas também é difícil apostar nesse Tom Brady num jogo decisivo, pode ser contra quem for, mesmo jogando em Tampa, eu não confio muita coisa nos Bucks neste momento. A derrota no domingo, como eu falei, ela é inexplicável. A equipe dos Bucks passa o jogo inteiro sem conseguir anotar um touchdown contra uns Panthers que já estão ali com o terceiro quarterback, não tinha nem Sam Darnold, nem o Baker Mayfield, tão louco para acabar a temporada logo, pegar as picks que tem que pegar, já trocou todo mundo, trocou o McCaffrey, trocou o Robbie Anderson, abriu mão de muita coisa e quer ganhar boas posições no draft. Só isso. O pensamento dos caras agora é simplesmente fazer um draft e tocar a temporada adiante. Não tem nem treinador. Então não fazia o menor sentido você passar um jogo inteiro sem conseguir anotar um touchdown. Ah, mas teve o drop do Evans. Sim, ali poderia ter mudado a partida. Já falei que na terça-feira, lá na nossa live, que para mim mudaria bastante o cenário. Mas mesmo assim, né? Pô, esquece, passa de. Era para ganhar, era para fazer. E o confronto de hoje tem uma curiosidade, porque ele junta um time que começa muito mal contra um time que tem terminado muito mal. A equipe dos Bucks, ó, estava vendo a estatística aqui, são 28 campanhas, se a gente considerar as 4 primeiras campanhas dos 7 primeiros jogos na temporada. 28 campanhas. Os Bucks anotaram, nessas 28 campanhas, 2 touchdowns e 8 field goals. Ou seja, um rendimento muito aquém da qualidade. São 15 pontos anotados apenas em primeiros quartos das partidas. Então é um começo muito lento e o Leftwich vai ter que fazer o Tom Brady ganhar, né? Esse ataque tem que funcionar, tem que começar bem, tem que, né, a primeira campanha, já cansei de falar aqui, ela é muito importante porque ela é planejada, ela é ensaiada à exaustão. Você olha o seu rival, você vê o que ele faz, você se programa para começar bem arrumadinho. Depois é ajuste, depois é improviso, depois você vai mudando uma coisa aqui, faz isso, faz aquilo. Mas a primeira campanha tem que ser o seu melhor e não tem sido assim para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Já a equipe dos Ravens, as 3 derrotas que eles tiveram na temporada são em jogos que eles tinham uma vantagem, chegaram a ter uma vantagem de 10, pelo menos 10 pontos, né? 10 pontos ou mais. E o último quarto tem sido um baita de um pesadelo, que a defesa não consegue fazer jogadas, a defesa não consegue parar os adversários, enquanto isso o ataque comete uma besteira atrás da outra. Além de não produzir pontos,
entrega a bola para os rivais, né? O Lamar Jackson tem 6 interceptações na temporada, sendo que 4 delas aconteceram no último período, e os 3 fumbles perdidos pela equipe dos Ravens em toda a temporada aconteceram nos últimos 15 minutos das partidas. Isso explica muito do baixo rendimento desse time no quarto período. Não consegue produzir pontos, a defesa não consegue parar o adversário e ainda o ataque vai lá e entrega a paçoca para os rivais, né? Então seria natural a gente ver um roteiro hoje em que a equipe dos Ravens abre uma vantagem, começa melhor, os Bucks demoram, e aí de repente os Bucks se encontram um pouco, equilibram a parada e o Tom Brady vai lá e consegue fazer o que ele sabe fazer de melhor. Sempre comento isso aqui, né? Você não pode dar chance pro Tom Brady no quarto período porque ele vai te machucar. Seria óbvio, um roteiro muito batido. Seria fácil também prever que esse jogo vai ser de poucos pontos. Porque desde a semana 3, quando os Ravens foram lá e passaram dos 30 pontos contra os Patriots, eles não conseguiram produzir mais de 20 pontos numa partida. Acho que são 20, 17 e 20 pontos de novo, mas assim, são poucos pontos dos Ravens nas últimas semanas. A defesa dos Bucks, por mais que tenha jogado mal contra a equipe do Carolina Panthers, ela é uma defesa de qualidade. Tem muitos desfalques, é claro, né? Tava vendo aqui a lista de desfalques, ó, o ataque dos Bucks tá previsto aí não ter o Cameron Brate, o Russell Gage e o Goldak. Esses 3 caras já estão fora, já estão out. A defesa não vai ter o Carlton Davis, o Murphy Bunting, nem o Winfield. Então são perdas significativas. Mas os Bucks têm uma produção de pontos ruim, né? A média é 17,7 pontos produzidos por jogo, enquanto a defesa cede poucos pontos, 17,7 pontos. A equipe dos Bucks fez 124 pontos na temporada e levou 124 pontos. A diferença é que ela levou 15 touchdowns e anotou apenas 11, ou seja, também tem tido esse problema de red zone, de não conseguir finalizar suas campanhas. Chega e tem que chutar o field goal, né? Consegue chegar muito mais próximo ali da end zone adversária do que a defesa permite que cheguem, só que quando chega, eles tomam um touchdown. Quando chega, a equipe dos Bucks não consegue finalizar com touchdown, fica no field goal. A equipe dos Ravens tem muitas dúvidas, né? Alguns jogadores estão lá como questionáveis, o Mark Andrews, o Bateman, Gus Edwards, o Calais Campbell, muitas dúvidas mesmo, então a gente pode ter muitos desfalques. O jogo de quarta-feira é complicado, porque não dá para você recuperar o cara do domingo. Muitas críticas, muita gente já falou que tem que acabar com o jogo da quinta-feira, que é muito ruim, mas não vai acabar, porque dá dinheiro, né? O contrato que a Amazon está pagando para a NFL mostra que tem seu público, que tem seu rendimento. O Lamar Jackson está 1-1 em Thursday Night Football, a última derrota foi para a equipe dos Dolphins no ano passado, né? Aquele jogo que os Ravens eram até favoritos e os Dolphins começando aquela recuperação depois de um começo tão ruim, e o Brady está 14-2 em jogos de quinta-feira à noite. A última derrota dele foi em 2020, aquela partida patética da quarta descida, lá que ele pede a quarta descida, no que seria a quinta descida, quando ele perdeu a conta dos downs. Então, teria, vamos lá, favoritismo Tom Brady? É difícil, eu falei que eu não consigo apostar contra o Tom Brady, mas o Brady vem de 3 derrotas, aliás, vem de 2 derrotas seguidas e não tem 3 derrotas seguidas desde 2002. Mas eu acho que está na hora dele ser vintage. Eu vou apostar em uma derrota da equipe do Tampa Bay Buccaneers, time da casa. Os Ravens, visitantes, vão vencer a partida. Essa é a minha aposta. Placar de 24-20. Mas apostar contra o Brady sempre é um risco. Eu fico com a vitória. E apostar que os Ravens vão conseguir segurar uma vantagem também é bem arriscado. Então, mas esse é o meu palpite. Quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu comentário, curte esse vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e amanhã a gente vem provavelmente em 2 fases, tá? Eu acho que eu vou fazer 2 vídeos. Vamos fazer aquele teste lá. Fazer um vídeo falando do Thursday Night Football, depois eu volto para falar de outras notícias e também o que vem pela frente no final de semana. Talvez seja assim. Vamos tentar, vamos arriscar. O canal precisa de mais audiência, tá? Então eu quero contar com a colaboração de todo mundo. Compartilha o Toque Passa e a gente volta. Aquele abraço!